Olá, meus amigos, minhas amigas, vamos aqui gravar mais uma aula de dúvidas. E essa aula aqui é nenhum investimento, o nome dessa aula, dúvida, PPA, né? PPA. Você sabe que o texto constitucional definiu muito bem o papel do PPA. E o PPA, você sabe que deverão constar investimentos, não é isso? Deverão constar investimentos. E essa parte de investimento que a gente aborda na aula, um aluno nosso chamado Denilson José de Arantes, né? Arantes aí, lá de Recife, Pernambuco. Arantes aqui é o sobrenome do nosso rei Pelé, né? Ele mandou esse e-mail pra gente, olha só. Obrigadão, hein, Denilson, pela ajuda aí. Boa tarde, professor Luiz Antônio. Sei que estamos em fim de semana de carnaval. No entanto, nem hoje paro com os estudos, porque com a equipe LAC aprendi a ter foco e a trilhar caminhos com o método revolucionário elaborado por vocês. Muito obrigado, cara. No entanto, segue a pergunta que me tira o sossego desta tarde após assistir tuas aulas sobre plano plurianual. O artigo 167, parágrafo 1º. Artigo 67 é o artigo das vedações constitucionais. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Diante da literalidade do parágrafo e artigo, em comento a expressão lei abarca todas as leis ou apenas as leis de hierarquia do PPA. Abraços e boa noite. Muitíssimo obrigado. Então, ele entendeu do nenhum investimento. Ele quer saber o seguinte, qual é, vou ter que colocar aqui, ó, tá certo? Opa, qual é? Eu pus um 65, eu tinha que colocar aqui um 67. Professor, você fez o quê? Fiz uma confusão, não tem problema não. Ele quer saber o seguinte, qual é a lei que pode alterar o PPA? Não é isso? Qual é a lei que pode alterar o PPA para incluir, alterar, fazer modificações? Então é o seguinte, ó, Denilson, isso aí eu falo numa aula um pouco mais para frente, que é o processo legislativo orçamentário. Mas eu vou falar para você, a lei tem que ser uma lei que tenha tido a mesma tramitação do PPA. Por exemplo, o PPA, a votação do PPA é uma lei, então não é qualquer lei, tá certo? Primeira lei é uma lei ordinária, só que ela é uma lei ordinária que tem um rito processual orçamentário. Esse rito processual orçamentário ele é transcrito no artigo 166 da Constituição. Então, para uma lei alterar o PPA, tem que ser uma lei que obedece o rito processual do artigo 166 da Constituição. Por exemplo, o que vai mudar aqui? Essa lei, o processo de discussão das emendas é mais resumido, a votação dessa lei ocorre a unificação do Senado com a Câmara Federal. É uma lei ordinária. Então, a lei tem que ser a mesma lei, o mesmo rito que fez o PPA. Somente essa mesma lei pode alterar. Uma outra lei que tenha o mesmo rito pode alterar o PPA. Bacana? Valeu, Denilson. Então, isso aí você vai ver mais com atenção na aula que a gente fala processo orçamentário, né? Processo legislativo orçamentário. Valeu, garoto! Um forte abraço. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Foi.